Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está conectado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quem está feliz aí? Vitória não conseguiu uma vitória, mas conseguiu um empate. É um ponto precioso, um resultado muito bom diante de um Fluminense embalado, né, que veio de 4 vitórias com seu novo técnico, Renato Gaúcho. Né? E é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo. Não só sobre ele é um dos protagonistas, porque ficou reclamando horrores, né? Ficou chorando na coletiva após jogo, né? Falando um monte de coisas por conta de um pênalti, né? E neste vídeo eu vou trazer o relato dele. Ele não só falou desse lance polêmico, mas também falou do ponto de vista dele em relação ao jogo, o que é que ele achou do Vitória. Eu vou trazer aqui esses trechos das falas de Renato Gaúcho e vou trazer também, incrivelmente, uma coisa que me surpreendeu, surpreendentemente, essa é a palavra. O craque Neto, craque entre aspas, defendeu o Vitória. No ponto de vista dele, não foi pênalti, ele ficou na dúvida se foi pênalti ou não, e defendeu o Vitória diante da declaração de Renato Gaúcho. E eu vou mostrar aqui para vocês estes vídeos aqui, tá bom? Para a gente poder discutir. Mas antes, só vou te pedir uma moral, por favor, deixa o like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal, se você não for inscrito, e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos para o vídeo. Bom, é o seguinte, Colossais. A gente, como eu falei no começo do vídeo, o empate foi um empate importante para o Vitória, ponto precioso. Né? O Vitória está amadurecendo no Campeonato Brasileiro, está voltando a aprender a jogar em futebol em alto nível. Claro que ainda precisa melhorar em muitas coisas, porém, a gente já vê um equilíbrio, né, dos setores, tanto defensivo, meio-campo e ofensivo do time. Então, isso nos deixa um pouco mais felizes e confiantes para resultados melhores futuramente, né? Então, diante disso, a gente vai falar sobre a polêmica do jogo, que foi o possível pênalti em John Arias. E eu aqui, sem clubismo, eu tenho dificuldades para... como é que eu posso dizer assim? Talvez eu esteja até sendo clubista, mas eu tenho dificuldades para ter a certeza de que realmente foi um pênalti. Porque realmente houve o agarrão. Ele pegou na camisa, mas não puxou. Não ao ponto de fazer o que John Arias fez. Vocês concordam comigo? Porque John Arias se jogou como se tivesse sido agredido. Ele parece que estava na piscina, não é possível. Mas, enfim, é o meu ponto de vista. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui o que é que Renato Gaúcho falou a respeito do jogo e também em relação a esse lance polêmico. Eu separei esses trechos aqui mais importantes da entrevista. Vamos lá, ver o que é que Renato Gaúcho falou. Nós tivemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Vitória se soltou um pouco mais, nos atacou um pouquinho mais, mas praticamente não estava tendo situações de gol. Infelizmente, no finalzinho do jogo, onde nós fechamos a casinha, coloquei mais jogadores altos também, devido à bola aérea. Num erro nosso coletivo, nós tomamos um gol que a gente não pode tomar, principalmente faltando 2, 3 minutos. E deixamos de escapar uma vitória importante no Maracanã. Com todo o respeito ao nosso adversário, nós merecíamos ter vencido, mas isso não aconteceu. E a gente deu essa oportunidade para o adversário empatar o jogo no final, onde eu sempre falo para ele, no final do jogo a bola não pode mais nem chegar próximo à nossa área. Infelizmente, no erro coletivo nosso, nós tomamos o gol de empate. Eu acho que, em primeiro lugar, nós tínhamos que fazer o nosso dever de casa, né?
tentar conseguir de todas as formas, conseguir a vitória. E nós estávamos bem, o Vitória não estava assustando a gente. A gente não estava fazendo uma grande partida, mas o jogo estava controlado. E, infelizmente, como falei, no erro coletivo, faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo, não pode acontecer. Não pode acontecer de maneira alguma. Nós deixamos de escapar mais 2 pontos importantes, independente se nós iríamos ficar em primeiro lugar, não, mas mais uma situação na tabela nós teríamos conseguido. Nós iríamos para segundo lugar com a vitória. Mas tínhamos que fazer o dever de casa. Até porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato perigosíssimo. Quanto mais gordura você tiver, melhor. Não que a equipe não venha atuando bem, jogando bem, se entregando, se dedicando, mas faltou um pouquinho de experiência nesse último lance aí que a gente tomou o gol. Eu pensei que ninguém fosse fazer essa pergunta. Ridículo. Ridículo o lance. No jogo, já era para ter dado pênalti. Se não fosse, o VAR poderia corrigir. Já que o árbitro não viu, o VAR está aí. Aí eu chego no vestiário, aí todo mundo comenta, não, mas hoje a CBF tem uma comissão. Um argentino, um italiano e um brasileiro. Para quê? Para quê? Mas o VAR não chamar o árbitro num lance desse é demais para mim no futebol. É demais. Hoje nós empatamos o jogo. Aí você falou se foi importante esse lance, prejudicou. Estava 1-0. Eu não estou falando que nós iríamos 100% fazer o gol de pênalti, mas nós tínhamos uma grande chance de fazer 2-0 e acabava o jogo. Mas ali é escandaloso. É escandaloso. Ó. Não tem ninguém na frente dele para ele não ver o lance. Não. E o cara do VAR, bom, eu estou falando isso há 10 anos, que quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Eu não sou contra o VAR, não. Pelo contrário, é uma coisa que veio para ajudar o futebol. Mas, pelo jeito, ele prejudica o futebol. Eu costumo falar o seguinte, ó, não são todos, mas muitos que estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari para o Steve Wonder pilotar. Essa que é a realidade. Porque não é possível o cara não enxergar um negócio desse. Aí hoje foi o Fluminense. Amanhã depois vai ser outro time. Eu vejo os erros de arbitragem por aí. Eu não vou entrar em discussão, em falar onde eu vi, onde... Não vou falar. Tem que defender a instituição, que é o Fluminense, que foi ridículo. Aí muita gente amanhã vai falar assim, o Renato está dando a desculpa que ele não deu... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Bom, Colossais, apesar de que eu achar que não foi pênalti, porque para mim, John Arias se jogou parecendo que estava numa piscina, não foi o suficiente, aquele agarrão, não vou dizer nem puxão, um agarrão assim de Lucas Alter na camiseta dele, mas eu concordo com ele que realmente o VAR deveria ter chamado para o juiz poder analisar. Mas a gente sabe que a decisão maior é do campo. Se o juiz determinou e disse que viu a olho nu que não foi para lance, então o VAR não tem o que fazer. O VAR pode até tentar chamá-lo, mas se o juiz está determinado a não querer ir, é por isso que eu trouxe um vídeo aqui recentemente falando sobre Rodrigo Sintra, ele estava falando sobre o VAR, que o VAR só está ali para assistir, o VAR não está ali para intervir. E quando eu fiz a minha crítica, teve gente que achou que eu estava errado. Então, eu concordo com ele que realmente o VAR deveria, pelo menos, sinalizar para o juiz poder dar uma olhada, mas acredito que aí a decisão do campo foi maior, entendeu? Agora, sabe o que me surpreendeu de tudo isso? Foi que Neto, um cara que já falou barbaridades a respeito do Vitória, cara que é cheio de demagogia, ele defendeu o Vitória, né? Para ele também não foi pênalti, ele ficou em dúvida em relação a esse lance, e ainda criticou a postura de Renato Gaúcho. Vamos ver aqui o que é que o craque Neto falou a respeito de tudo isso. Esse cara é um monstro. Esse cara é um dos maiores treinadores que eu vi nos últimos 25 anos. Para falar em pênalti, eu tenho um pouco de dúvida do pênalti, eu não sei, o jogador do Vitória, em cima do John Arias, né, que estava 1-0 para a equipe do Fluminense, não deu o pênalti. No finalzinho do segundo tempo, o Vitória empata o jogo contra a equipe do Fluminense, que poderia ter tido a 5ª vitória consecutiva, se eu não estiver errado, com o Renato, ou 4. Godoy, eu já sei o que você vai falar, porque a gente conversou aqui, mas eu vou dar uma opinião minha. Para mim não foi pênalti. Por quê? Porque eu acho que a hora que o jogador tenta segurar a camisa, não é suficiente para ele cair desse jeito. Para mim, eu acho que ele forçou a jogada, no meu ponto de vista.
Eu achei pênalti e nesse momento o Renato da coletiva está possesso. Mas tem que estar possesso também quando acontece por outros times. Isso é verdade. Porque você, Renato Gaúcho, você puxa a sardinha só pro seu time. Você não puxa a sardinha pro futebol brasileiro. O Abel não puxa a sardinha pro futebol brasileiro. Ninguém de vocês puxa. Nós aqui, eu tô comentando, achava que não tinha, o Godoy falou, tá falado. E aí vem essa desculpa de vocês. Porque você não puxa pro Grêmio, você não puxa se foi pro Palmeiras ou não, pro Fortaleza. Então vocês só gostam do umbigo de vocês. Então não é vocês que vão interferir na minha visão como pênalti ou não. Para você. Aí, Colossais, eu concordo com o Neto. Concordo veemente com ele. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Se o lance fosse o contrário, se fosse com o Vitória, será que teria essa repercussão toda na mídia nacional? Será que todo mundo estaria falando? Será que todo mundo estaria dizendo que foi pênalti? Aí fica essa pergunta no ar e é claro que eu vou deixar você respondê-la e você falar sobre todo esse lance, o que é que você acha a respeito desse lance, sem clubismo, tá? Ou se quiser ser clubista também, fique livre, porque aqui você é livre para comentar o que quiser, claro, sendo respeitoso, tá bom? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu!